Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo o professor Tiago Machado Burtê. Amigo Rubens, tudo bem? Tudo tá bem. E que mais uma vez vai trazer aqui uma aula interessantíssima, hoje, georreferenciamento de imóveis rurais. Professor, apresente-nos um panorama sobre o georreferenciamento perante os serviços notariais e registrais. Obrigado a oportunidade, amigo Rubens. Vamos conversar sobre esse assunto do dia a dia também do registro de imóveis, que é o georreferenciamento. Se aplica a imóveis rurais. Hoje em dia, tá, embora até se fale em georreferenciamento de imóveis urbanos, que é uma questão para acompanhar. Uma questão para acompanhar a evolução, tá? Mas qual o panorama que tínhamos estabelecido antes do georreferenciamento? O que existia no nosso sistema antes do georreferenciamento de imóveis rurais? O sistema, como surgiu o direito de propriedade privada no Brasil, né, que através da legitimação, que veio da descoberta, era tudo público, e com o tempo se foi incentivando a posse do território, e em um determinado período o Estado viu, né, depois de se criar um sistema de proteção do direito de propriedade, como o registro de imóveis, né, se viu a necessidade de que as pessoas tivessem esse registro da propriedade. Então, foi necessário alterar o que era posse e propriedade através das legitimações. Tudo bem. Mas na ocasião, lá, 1860 em diante, tá, não se tinha a preocupação que se tem hoje com relação à determinação das coisas. Então a gente vai perceber as transcrições, era o sistema antigo, o sistema anterior ao sistema de matrícula, com descrições muito precárias. Então o panorama era esse. Tinha registro, mas que na verdade um registro não dizia quase nada com relação à segurança, né, à caracterização das coisas. E imóveis rurais de áreas elevadíssimas, milhares de hectares, né? E o que aconteceu? Então, em face dessa falha sistêmica, de num determinado período não se dá a atenção necessária para a especialidade objetiva, né? Se permitiu ter sobreposição de área, a grilagem, né? Tem municípios no país que diz que pela área registrada no cartório dos imóveis rurais tem 2 ou 3 vezes a área do próprio município. Então, tem um erro, tem registros aí certamente há uma sobreposição que não estão falando a verdade, tá? Mas não é culpa do registrador, claro. É culpa do sistema que permitiu isso, né? Precisão. Então, o georreferenciamento vem com essa preocupação de evitar que essa situação continuasse, prevendo um sistema de medição do imóvel rural mais preciso, né? Então, num primeiro período tivemos um sistema sem a preocupação, né, de atender essa especialidade objetiva. Com a Lei 6.015, a gente viu, e aí começou a ganhar força um pouco o registro Torres. Registro Torres para imóveis rurais, né, que na própria Lei 6.015, vamos ter uma apresentação específica sobre Torres, na própria Lei 6.015, prevendo um mecanismo de medição muito mais preciso do que o mecanismo comum. Então, se tem o sistema Torres com um mecanismo mais preciso, tinha o sistema normal sem tal precisão. Certo. Isso vem até a lei do georreferenciamento, 10.267 de 2001. Então, a partir de 2001 que veio o georreferenciamento para estabelecer uma técnica de medição dos imóveis muito mais precisa, que gere mais segurança. Esse é o objeto da existência do georreferenciamento. Tá? Então, com o sistema de folio real, prevendo requisitos de uma matrícula de um imóvel, já se ganhou força a especialidade objetiva, mas tem muitas transcrições ainda em aberto hoje, porque não tem um prazo para os imóveis serem matriculados, é quando vai praticar o primeiro registro, né?
A pessoa ainda tem muitas transcrições em aberto hoje, representando a mesma coisa que uma matrícula de propriedade. Né? Só que essa caracterização do imóvel não diz muita coisa. Quando diz. Né? Temos transcrições aí que nos indicam confrontações assim... limitações com riachos que nem mais existem, coisas desse tipo. A limitação é a confrontação, né? Com árvores. Isso, com a sombra do mato. Cortou o mato, você foi a confrontação. Uma tropa, uma boiada. A boiada se mexeu, a tropa se mexeu, você foi a confrontação. Claro. Não existe isso. Não pode mais existir. Sem dúvida. Tá? Então, foi desenvolvido esse sistema para alcançar maior segurança através de uma medição. Uma medição utilizando os métodos e critérios que hoje se permite. O GPS, por exemplo, medições por satélite, muito mais precisas, mais precisas. Né? Então, no primeiro momento não tínhamos nada com as transcrições, depois com a 6.015 se alcançou um pouco mais de critério, né? Através dos requisitos de matrícula. A partir daí se alcançou a possibilidade de ter um critério quase absoluto através do Torrens, mas facultativo esse registro Torrens, um registro paralelo. Né? Já existia desde o começo do século passado no CPC, lá, o Torrens, pouco utilizado. Mas ele tinha esse sistema de medição muito mais apurado. E hoje é o georreferenciamento que vai reger essa questão de imóvel rural. Definição, precisão com relação à caracterização, descrição dos imóveis rurais, e isso vai incorporar o registro de imóveis, vai para dentro de uma matrícula. Tá? Então o panorama é esse. Tínhamos imóveis rurais sem especialização adequada, não alcançando segurança. Era preciso maior segurança. Né? No primeiro momento veio o Torrens, 6.015, e agora o georreferenciamento. Os problemas que eram gerados, era essa sobreposição, que o GEO vem para isso, para acabar com a sobreposição, porque tem um sistema do INCRA, está a cargo do INCRA, a certificação, que vai fazer a verificação se tem essa sobreposição. Se não tem, o INCRA vai fazer a certificação e essa certificação vai para o registro de imóveis. Agora, se tiver sobreposição, vamos ter que ajustar. O sistema, por satélite, não vai permitir isso. Tá? E daí, se não alcançou a certificação, o registro de imóveis fica travado até resolver a situação. Tá? Então, havia necessidade de um novo mecanismo e se alcançou através do GEO. Tá? Não dá para a gente confundir também o georreferenciamento com o cadastro que o imóvel rural sempre precisou ter junto ao INCRA, que é o CCIR, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, através de uma lei... Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tá? Vou deixar claro para você, georreferenciamento não é CCIR. Então, quem tem imóvel rural, que tem que ter o imóvel cadastrado, tem que ter o CCIR, tem que pagar ITR, também tem agora, além da reserva legal, de cuidar da reserva legal, né? Também tem que adequar seu imóvel a essa legislação. E veremos agora oportunamente em que condições, em que época que vai ser necessário adequar o imóvel. Quando que o registro de imóveis vai exigir que o imóvel esteja georreferenciado. Não são todos os casos. Isso que a gente vai precisar expor para vocês agora, para que com segurança possam atuar. Tá? Tá bem? Então vamos começar pelo CCIR. Né? Deixando claro agora, GEO não é CCIR. Certo? Tá? Primeira coisa, GEO não é CCIR. O certificado de cadastro é um documento, o GEO é outro. O INCRA que coordena os dois cadastros, tanto o CCIR quanto o GEO. O INCRA tem um sistema próprio para gerir o GEO, que é o CIGEF. Tá? Vamos ver oportunamente, não se preocupe com calma, né? Mas só tem que passar as informações iniciais para contextualizar, para preparar o terreno para vocês aqui. Tá? Temos o CCIR desde 66, da Lei 4947. No artigo 22, vou pedir para passar para vocês, né? O artigo 22 da Lei 4947 de 66 já trazia a questão da obrigatoriedade do cadastro no imóvel rural. Veio o Estatuto da Terra e em seguida veio essa questão do cadastramento desse imóvel junto ao INCRA. Né? O que nos diz lá o parágrafo 1º do artigo 22? Sem apresentação do certificado de cadastro, não poderão os proprietários, a partir da data a que se refere este artigo, sob pena de nulidade, desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda de imóveis rurais. Então, naqueles casos, vejam que não são todos os casos também. Caso de desmembramento, arrendamento, hipotecar, vender ou prometer em venda de imóveis rurais. Aí, os cartórios, para fazer um registro
dessa natureza, ele precisava sempre pedir o certificado de cadastro. Tá? E depois teve outras legislações alterando e exigindo também, ou dispensando, por exemplo, cédulas rurais. Precisa certificado de cadastro para registrar uma hipoteca cedular, uma cédula rural? Não, não precisa, porque está expresso na lei lá que não precisa. Ah, mas se for um imóvel rural numa cédula bancária, precisa? Precisa daí. Então tem essas peculiaridades que também temos uma apresentação específica sobre cédulas de crédito para vocês, tá? Voltando aqui, artigo 22, parágrafo 2º, ó. Em caso de sucessão causa-morte, nenhuma partilha amigável ou judicial poderá ser homologada pela autoridade competente sem apresentação de certificado de cadastro, a partir da data referida neste artigo. Entenda-se que não é da homologação, porque os juízes às vezes não conhecem a disposição aqui, e eles homologam, sem o CCIR. Entenda-se, o parágrafo 2º do artigo 22, do registro, não pode registrar essa partilha, não é homologar, registrar essa partilha sem o CCIR, ou seja, quando estiver entrando uma partilha no registro de imóveis, também vai ser verificado se tem ou não o CCIR. Mas a aula aqui hoje não é CCIR. E sim GEL, mas eu tenho que trazer um pouquinho dessa informação para vocês aqui, para vocês fazerem paralelo, tá? Ainda aqui no artigo 22 da Lei 49/47, vale para o notário isso aqui, observar o parágrafo 6º, tem que constar das escrituras os incisos 1 a 5 ali do parágrafo 6º do artigo 22 da Lei 49/47, quando estiver envolvendo imóvel rural. Estamos dentro ainda do CCIR, tá? O que é isso que o tabelião tem que incluir? Código do imóvel, nome do detentor, nacionalidade do detentor, denominação do imóvel e localização do imóvel. Extrai essas informações do CCIR, inclui na escritura e ela não vai ser impugnada, tá? Os instrumentos particulares também, tá? Tem que observar essa questão do CCIR, parágrafo 7, parágrafo 8º. Tá? Então, fazendo um paralelo. CCIR e GEL. CCIR eu passei para vocês, nessas condições que vimos aqui, que vai ser exigido. Agora vamos tratar de trazer o georreferenciamento, que é coisa diferente que é o objeto dessa aula para vocês. Tá? Afinal de contas, o que é o georreferenciamento? Vamos lá. Georreferenciamento, para tentar passar para vocês um conceito, né? Isso. Nós, dentro do material aqui, disponibilizaremos toda a legislação, fiquem bem tranquilos, toda a legislação atual acerca do georreferenciamento. Já citei a Lei 10.267 de 2001 e essa lei foi regulamentada. Ela foi regulamentada pelo decreto 4.449 de 2002. Então a lei é de 2001, o decreto de 2002. Decreto 4449. Tá? Ali vocês vão conseguir identificar um conceito mínimo do GEL. A lei não diz assim, georreferenciamento é tal coisa. Não. A gente extrai, a gente procura da legislação extrair o que está colocado ali para fins do operador do direito poder materializar os conceitos, né? E a gente encontra aqui, dentro do parágrafo, o artigo 9º desse decreto 4449 de 2002, algo que possa nos estabelecer o conceito do georreferenciamento. Vamos lá, então. A identificação do imóvel rural, na forma do parágrafo 3º do artigo 176, do parágrafo 3º do artigo 225 da 6.015, que tratam os parágrafos 3º do artigo 176 e do 225 dessa medição especial, tá? Do georreferenciamento em si. Então, a identificação do imóvel rural será obtida a partir do memorial descritivo elaborado. Estamos adentrando aqui no conceito de GEL. O que é GEL? Memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciados ao sistema geodésico brasileiro e com precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico expedido pelo INCRA. Então, georreferenciamento é uma medição que consta desse memorial, feito por um profissional, e esse memorial que contém as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciado como sistema geodésico brasileiro. Então tem o sistema geodésico brasileiro que vai verificar se aquelas coordenadas estão de acordo, que é aquilo que a gente passou antes, se ela não confronta com nenhum outro imóvel. Tá? É uma caracterização, uma descrição do imóvel certificada através desse sistema geodésico brasileiro que está a cargo do INCRA. Isso é georreferenciamento. Muito bem. Isso é georreferenciamento. Tá? É uma técnica de apuração dos imóveis rurais, né,
que não basta apenas o trabalho do engenheiro. Não é o engenheiro fez o trabalho. Não, ele fez o trabalho e submeteu ao INCRA para ver se aquele sistema aceita. Se o sistema aceitar, certificou, georreferenciado está, pode, portanto, levar para o registro de imóveis. Tá? Parágrafo 1º desse artigo 9º. Caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante do seu caráter georreferenciado e que o memorial atenda às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Parágrafo 2º. A certificação do memorial descritivo pelo INCRA não implicará reconhecimento do domínio ou a exatidão dos limites e concentrações indicados pelo proprietário. Olha que interessante, né? É uma técnica de medição que submete a um sistema, ao sistema geodésico brasileiro, né? Se não houver essa sobreposição, ele vai certificar. Mas isso por si só não representa direito de propriedade. Para demonstrar o que para vocês? Ele vai apenas identificar. Isso, apenas identificar. Mas que não tem sobreposição. Não diz que não. Por quê? Porque cadastro é cadastro, medição é medição e definição de propriedade é outra coisa, é no órgão próprio, no registro de imóveis. Esse sistema do INCRA, conforme o próprio decreto diz, não serve para estabelecer propriedade. O que vai estabelecer propriedade é quando esse sistema acessar o registro de imóveis. Perfeito. Porque o que determina a propriedade é o registro de imóveis. E aquela propriedade estando já referenciada, certificou e averbou, aí sim. Daí se trata de uma propriedade georreferenciada. Muito bem. Então tem o georreferenciamento na parte do INCRA, para identificação. Entrar no sistema geodésico, e outra é a definição da propriedade georreferenciada, que advém apenas, e tão somente apenas, do registro de imóveis. Tá? Muito bem. Esse artigo 9º aqui, do decreto 449 de 2002, e o artigo 10 são fundamentais de serem conhecidos. Tá? O artigo não tem diversos parágrafos, e o artigo 10 tem diversas peculiaridades ali, que são os prazos. Tá? Então, você tem que dominar essa matéria, o material vai estar disponível para vocês, né? O parágrafo 3º, parágrafo 4º aqui, ó. Eu vou pedir autorização para ler para vocês o parágrafo 4º, parágrafo 5º, né? Para a gente entender um pouco mais o que a gente está tratando aqui. Parágrafo 4º do artigo 9º. Visando a finalidade do parágrafo 3º, desde que mantidos os direitos de terceiros confrontantes, não serão opostas ao memorial georreferenciadas discrepâncias de áreas constantes da matrícula do imóvel. Ou seja, o georreferenciamento vai implicar em alteração de área do imóvel. Portanto, isso sempre foi visto como um modo de retificação da descrição tabular. O geo foi visto como sinônimo de retificação, embora ele não esteja no artigo 213 lá propriamente estabelecido como modo de retificação, mas ele é, através do que? Do que se entende do parágrafo 4º do artigo 9º, do decreto 4449. Geo é uma forma de retificação de imóvel rural, porque ele sempre vai alterar a área, através dessa medição mais precisa, nunca vai coincidir a área que está na matrícula, né, que era feita com base numa técnica... Com sistemas imprecisos. Claro, com sistemas anteriores que não tinham o que temos hoje de tecnologia. Tá? Nunca vai fechar as áreas e as medidas perimetrais. Então, o GEO sempre foi visto como uma forma de retificação da descrição tabular. Tá? Vamos antecipar alguma questão do que a gente vai ver. Mas a retificação, quando altera medida perimetral, não precisa assinatura dos vizinhos? Precisa? Não vai precisar mais agora no georreferenciamento, uma novidade desse ano, de 2019, através da Lei 3.868, que em seguida a gente vai ver. Fiquem tranquilos, só para antecipar para vocês. Quando se tratar da aplicação de geo, então, mesmo sendo retificação, não vai precisar assinatura dos mineiros. Tá? Por quê? Por que não vai? Porque temos um sistema diferenciado, que não é a simples retificação, em sim uma retificação que passou pelo crivo de um sistema próprio, né, de medição por satélite, inclusive. Tem uma certificação do INCRA ali. E, dentro da lógica hoje estabelecida, de se confiar nas informações que estão acessando os registros públicos, porque se o proprietário e o responsável técnico estiverem mentindo e invadindo a área, usando o georreferenciamento para pegar
área nova, titular área nova, eles vão responder, podem responder, criminalmente inclusive, tá? E partindo da lógica hoje estabelecida, de que se deve confiar nas situações, não tirar as amarras, dar fluxo às contratações, é o princípio da intervenção mínima, né? Está lá no artigo 421, parágrafo único do Código Civil, agora pela lei nova, da liberdade econômica, né? A ideia hoje estabelecida é que se dê curso às contratações e não que se duvide de tudo e se estabeleçam burocracias e condicionantes para poder o direito ser aplicado, tá? Então fica essa dica para vocês, isso aqui tem reflexo dentro dessa matéria, dentro de referenciamento. Tanto é que se hoje dispensa as anuências dos vizinhos, mesmo se tratando de uma retificação, tá? Então, parágrafo 4º do artigo 9º, olha que legal, olha quanta conversa deu para trazer, quanta novidade, fazendo um link já com a matéria nova, com a lei nova, né? E já vamos voltar a ela para aprofundar um pouquinho mais.